Bom dia para os irmãos. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos pela primeira vez aqui nesse acampamento e pela oportunidade que o Senhor me concedeu, então, de olhar para toda essa temática mais uma vez e ser instruído pela palavra de Deus novamente. Então, o tema dessa manhã, meu tema é liderando pela humildade. E o que eu pretendo fazer é colocar alguns tijolos sobre o fundamento que já foi lançado ontem à noite pela palavra de Deus e também nessa manhã. Isto é, a nossa responsabilidade como maridos e também pais no contexto do pacto. Então, quanto a essa questão de nossa responsabilidade como maridos e pais dentro da aliança, nós sabemos que por causa do pecado nós temos duas inclinações. E quais seriam essas duas inclinações? Por um lado, nós temos a inclinação de abdicar da nossa responsabilidade como maridos e pais. E por outro lado, nós temos a inclinação de implementarmos um tipo de liderança tirânica, dominadora e egoísta. Então, quando nós cedemos a quaisquer dessas inclinações, nós estamos indo numa direção que não é a direção da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, devemos nos perguntar, se não devemos abdicar e tampouco devemos liderar com tirania ou egoísmo, como deve ser o padrão da liderança no lar? Onde nós devemos buscar um modelo que nos sirva? Será que devemos olhar para o mundo dos negócios? Será que devemos olhar para o sistema militar? Não, certamente que não. Não é daí que nós vamos extrair o nosso modelo. Devemos extraí-lo da palavra de Deus. E como nós vamos ver, o modelo da palavra de Deus para a liderança no lar é um modelo muito diferente daquilo que o mundo ensina. Então, o padrão da liderança que nós devemos seguir, já temos ouvido ontem e também nesta manhã, é um padrão perfeito, é um modelo no qual não há nenhum erro nele. E esse modelo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como vimos ontem, ele exerce a sua liderança sobre a sua igreja. Mas como é que Cristo exerce essa liderança? Para o benefício de quem ele a exerce? E quando estamos vendo tanto ontem quanto hoje, em Efésios, no capítulo 5, nós notamos que Cristo exerce liderança sobre a igreja para o benefício da igreja. Ele protege, ele cuida em amor da sua esposa, que é a sua igreja. Então, a liderança do Senhor Jesus Cristo é voltada para o benefício da igreja. Então, esse também é o padrão para nós, maridos pactuais. Então, a liderança que nós temos que exercer sobre a nossa casa deve ser essa liderança que não é voltada para o nosso próprio benefício, mas voltada para o bem, tanto da nossa esposa quanto dos nossos filhos. Então, a imagem que nós devemos ter quando estamos pensando sobre liderança bíblica não é a imagem de um homem sentado no sofá, com as pernas para cima, com um copo de suco do seu lado e dando um montão de ordens, falando com sua esposa e filhos como eles devem fazer. Isso, pelo contrário, é uma liderança que ama, que se preocupa, que está procurando servir a sua esposa e seus filhos. Então a imagem não é de um tipo de um rei em seu trono, mas a imagem é a imagem de um servo. Isso é a nossa responsabilidade, a imagem que devemos ter quando estamos falando sobre liderança. Então nós temos uma vocação, Deus nos chamou dentro da aliança, nos chamou para exercermos nosso papel como homens, para liderarmos a nossa esposa e a nossa família, mas nesse papel de liderança no reino de Cristo é diferente do que no mundo. No reino de Cristo, quando Cristo nos chama para liderar, equivale dizer que ele nos chamou para sermos servos da nossa esposa e dos nossos filhos. Então, eu queria chamar a atenção dos irmãos, pediria que abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 20, onde nós vamos ver
algo sobre esse tipo de liderança. Mateus capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 20 ao 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então temos aqui um momento da narrativa dos evangelhos, em que Jesus está indo em direção a Jerusalém para ser morto ali pelas autoridades judaicas. E nessa ida para Jerusalém, ele está ensinando, e olhando para o capítulo anterior, capítulo de número 19, notamos, capítulo 18, que nesse ensino do Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando quem são aqueles, de fato, grandes no reino dos céus. Capítulo 18, os primeiros 5 versículos respondem à pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E a resposta é: aquele que se faz como uma criança. Então isso tem a ver com a humildade do coração. Depois, capítulo 19, versículo 28 e 29, o Senhor Jesus Cristo está falando sobre a instalação do seu reino. Então ele diz, Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgardes as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então tem esse contexto dessas palavras de Jesus, e parece que a mãe de Tiago e de João, ela, entendendo que estava perto a instalação do reino de Cristo, e ela estava tendo uma concepção terrena sobre o reino de Jesus Cristo, então ela pensou: bom, qualquer momento esse reino vai ser instalado, eu acho que meus filhos merecem uma certa posição nesse reino. Tiago e João já estavam ocupando até um certo privilégio. Devemos lembrar, tem uma multidão sempre seguindo a Jesus, depois tem os 12, e entre os 12 ainda tem aqueles 3, Pedro, Tiago e João, que várias vezes tiveram momentos muito especiais com o Senhor Jesus Cristo. Mas ela quer a ambição dela é que eles ocupem um lugar de grandeza no reino. E vejam o que ela pede: que um se assente à sua esquerda e outro se assente à sua direita. Então, devemos imaginar assim: de todos os homens fiéis da história da redenção, desde Adão até aquele momento, de todos os santos de Deus no decorrer da história, ela está pedindo que Tiago e João ocupem esse lugar de primazia acima de todos aqueles que já tinham passado na história e acima de todos aqueles que ainda viriam. Então, certamente ela não está pedindo pouca coisa, ela está pedindo uma posição elevadíssima para Tiago e João. E no texto percebemos que tudo indica que Tiago e João estão concordando com essa
com esse pedido. Inclusive, quando Jesus vai confrontar, ele se dirige aos dois. Eles estão também com esse desejo de grandeza. E quando Jesus os repreende, os confronta, e os outros discípulos, vendo o que eles estavam pedindo, eles ficam indignados. Parece que também os discípulos estão com esse desejo, e Mateus 18 aponta para isso. Então Jesus passa a ensinar a todos os discípulos. E o que Jesus ensina? Que existe uma diferença no critério do que é grandeza em relação à liderança que existe no mundo e à liderança que existe no seu reino. Então, no mundo, como é a liderança? No mundo, os homens querem ocupar a posição mais alta. Eles querem ocupar, seja por meio de herança, de dinheiro, ou de outro tipo de busca, ou por meio das guerras. Eles querem alcançar uma posição acima dos outros homens. Mas quando esses homens alcançam essa posição, para o benefício de quem eles querem fazer tal coisa. Basta olharmos até para os nossos dias. Muitas pessoas, quando são candidatos a algum cargo público, eles dizem, olha, não, eu quero o bem do povo. Eles dizem que querem representar as pessoas, o seu estado, o seu município. Mas quando nós lemos nos jornais sobre os escândalos de corrupção e sobre as coisas que acontecem, logo percebemos que aquelas pessoas, no fundo, não estão desejando ocupar aquele cargo para o benefício do povo, mas senão para o seu próprio benefício. E Jesus está dizendo que em sua época também era assim. Ele fala sobre esses homens exercendo autoridade e domínio sobre outras pessoas, e a expressão aqui nas Escrituras quer indicar um tipo de autoridade que coloca o outro para baixo. Jesus diz que no seu reino não é assim, que alguém quer ser grande, então ele deve ocupar essa posição de domínio com esse tipo de comportamento de colocar o outro para baixo e liderar de uma forma opressiva. Jesus diz que no seu reino a liderança ela acontece de outra forma e a grandeza ela é caracterizada por outra marca. O que é? Jesus diz que a grandeza no seu reino, a grandeza aos olhos de Deus, não é o homem que domina de uma forma tirânica. A grandeza no seu reino é aquele que lidera, mas como servo. Aquele que assume a posição de servir aqueles a quem ele está liderando. Então, à luz desses princípios, nós podemos nos perguntar que tipo de liderança nós, homens, dentro da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, somos chamados a exercer em nosso lar. Obviamente não é uma liderança opressiva e dominadora, uma liderança cheia de orgulho, em que nós reivindicamos que a nossa esposa nos respeite, nos honre, nos sirva, para o nosso próprio benefício, em que nós reivindicamos também que os nossos filhos nos sirvam. A liderança, esse tipo de liderança voltada para nós mesmos, voltada para o nosso próprio benefício. Esse padrão não é um padrão bíblico, é um padrão mundano. A liderança que nós encontramos nas Escrituras é, obviamente, uma liderança que tem objetivo de levar coisas numa certa direção. Então, quando estamos pensando sobre liderança, estamos pensando em... o objetivo é levar coisas em uma certa direção. O que nós devemos levar? A resposta é nossa esposa e nossos filhos. Mas em que direção nós devemos levar? E a resposta é em direção a Cristo. Então, não levamos nossa esposa e nossos filhos em nossa própria direção e para o nosso próprio benefício, mas levamos nossa esposa, nossos filhos em direção a Cristo, para a glória de Cristo e para o benefício da nossa esposa e dos nossos filhos. Então, como nós fazemos isso? A resposta das Escrituras é servindo e não procurando ser servidos. Portanto, o padrão para a masculinidade bíblica implica em serviço sacrificial pelo bem de sua esposa e também o bem de seus filhos. Então, notamos que tem um vínculo
entre certas coisas. Que coisas? Tem um vínculo entre serviço, entre humildade e amor. Então podemos olhar para João, capítulo 13. E vocês sabem o que acontece lá em João 13. Temos lá o relato daquele momento antes da celebração da ceia do Senhor, quando já estavam ainda comemorando a Páscoa, em que o Senhor Jesus Cristo se propôs e o fez. Ele lavou os pés aos seus discípulos. Então, quando olhamos, vamos abrir as nossas Bíblias em João 13. Nós podemos observar algumas questões aqui. Então, isso é uma descrição daquilo que aconteceu na noite em que Jesus foi traído, em que ele foi preso. E é um pouco antes da celebração da ceia do Senhor. Judas ainda está presente aqui. Agora, notem o contexto em que Jesus vai servir os discípulos, em que ele vai lavar os pés aos discípulos. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo tomado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então João está nos dando uma pista, o que vai acontecer ali, esse ato de Jesus lavar os pés aos discípulos, o que isso quer dizer, tem a ver com o amor de Jesus Cristo pelos seus discípulos. Tem a ver com a intensidade desse amor, quer dizer, um amor profundo pelos discípulos. Tem a ver com a extensão deste amor, que Jesus os amou até o último ponto, que foi o de entregar a sua vida na cruz do Calvário. Mas notem que também lemos, nesse contexto, que Jesus vai fazer isso até para Judas, que ainda está ali, e vai trair o Senhor Jesus Cristo, versículo 2 fala sobre isso. Mas também Jesus tinha conhecimento sobre si mesmo. Veja o versículo 3. Sabendo este, no caso Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então Jesus vai lavar os pés aos discípulos, não é por ignorância ou por falta de conhecimento a respeito de quem ele era. João deixa claro, ele sabe quem ele é. Ele sabe que tudo lhe havia sido confiado. Ele sabe de sua autoridade e sabe de seu poder. Mas ele sabe mais. Ele sabe a sua origem. Ele vem de Deus. E ele sabe também sobre seu destino. Ele vai voltar para a glória celeste. Então, essas coisas aparecem nesse contexto dessa atitude de Jesus em lavar os pés dos discípulos, ou seja, o conhecimento que Cristo tinha a respeito da sua grandeza, do seu poder, da sua majestade. Mas mesmo sabendo quem ele era, de onde ele vinha, o poder que tinha e para onde ele voltaria, o que Jesus faz? Ele toma uma bacia, uma toalha, ele se prepara, se cinge, e ele vai lavar os pés aos discípulos. Ele assumiu, naquele caso, a posição do servo mais humilde. Então, naquele tempo, quando alguém chegava de viagem, geralmente o dono da casa ofereceria água para lavar os pés do viajante. Não tínhamos botas e sapatos, geralmente as pessoas estavam usando sandálias e com o suor, o pé ficava cheio de lama, ou lama ressecada, pelo menos. Então, as pessoas iam ter seus pés lavados pelo anfitrião, e o anfitrião geralmente ia chamar um dos seus servos. E geralmente o servo que cumpriria essa função era o servo que estivesse no nível mais baixo dentro daquela casa, o servo mais humilde. E o Senhor Jesus Cristo se propõe a fazer esse serviço do servo mais humilde. Então, notem, ele tem amor por seus discípulos, ele assume essa humildade mesmo sabendo de sua grandeza, e ele se propõe a servir aos seus discípulos. Então, temos essas três coisas aqui: amor, humildade e também serviço. E a mensagem de João 13 é que, afinal de contas, Jesus se humilhou para nos servir. E ele o fez por amor. Isso é a mensagem central de João 13. Jesus se humilhou para nos servir e ele o fez por amor. Ora, isso se estabelece como um padrão também para a nossa liderança. Estamos vendo que nós devemos liderar
como servos. Vimos isso em Mateus 20. Então, temos que liderar como servos. Então, a nossa liderança não é uma liderança que se propõe a ser um tipo de rei, em que nos assentamos em um trono, nos vestimos de uma túnica real, pegamos um cetro em nossas mãos e começamos a dar ordens em nossa casa. Faça assim, faça daquele outro jeito, e assim, 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 e dando um montão de ordens e exigindo obediência dos filhos, exigindo submissão da esposa, e até usando as escrituras para isso. Isso não é o padrão de liderança. Túnica, cetro, trono. Na verdade, devemos, falando de uma maneira metafórica, dizer o seguinte, que em nossa liderança no lar, o que nós temos que tomar é a bacia, a toalha, e nos agacharmos com toda humildade para servir a nossa esposa e os nossos filhos. Isso é o padrão das Escrituras. Então isso quer dizer que com um coração cheio de amor por nossa esposa e por nossos filhos, nós assumimos, com a devida humildade que isso requer, a posição de servos, liderando nossa esposa e filhos em direção a Cristo e para o benefício de nossa esposa e filhos. Permita-me citar a esse respeito o escritor Wayne Mack. Ele disse o seguinte: o líder é, antes de tudo, um servo. Ele não está preocupado consigo mesmo, ele não está interessado em dar ordens, em mandar nos outros, em insistir que tudo seja feito à sua maneira, mas seu interesse é suprir as necessidades dos outros. Um pouquinho mais à frente ele diz: se as necessidades dos outros, nesse caso, esposa e filhos, não são mais importantes que as suas necessidades, então, esse homem não está qualificado para liderar. Então, o que isso significa? Não significa que nós vamos fazer tudo em casa. Não significa que nós não vamos ouvir a nossa esposa. Mas significa que as nossas decisões e todo o nosso serviço são voltados para o bem da nossa esposa e dos nossos filhos. Então, quando nós acatamos um conselho da esposa ou da nossa esposa, nós o faremos para o benefício dela e dos nossos filhos. E quando nós dissermos não, eu não vou acatar o seu conselho, não o faremos por um tipo de desejo pessoal, ou para o nosso benefício, ou por orgulho no coração, por não querer reconhecer a sabedoria do conselho da esposa, mas o faremos para o bem dela. Diremos algumas vezes sim, e outras vezes não ao conselho, mas não por razões egoístas e orgulhosas, mas porque nós estamos entendendo que é melhor para ela e para os filhos o não. Então, quando vamos instruir os nossos filhos, discipliná-los, também não é para extravasar a nossa ira, ou porque temos vergonha que eles nos trouxeram vergonha publicamente, estamos com o nosso orgulho ferido, mas instruiremos e disciplinaremos para o benefício deles. Não na atitude de um rei, mas na atitude de um servo aos nossos filhos. Então, quando vamos decidir sobre orçamento, também, e outras coisas quaisquer dentro do lar, nós vamos fazer à luz disso, do nosso amor pela nossa esposa, do nosso coração que deve ser humilde e do nosso desejo e disposição de servir a essas pessoas que Deus colocou sob nossa liderança. Então, questões como orçamento, como decidir aonde vai congregar e várias outras questões devem ser tomadas à luz dessas três coisas: amor, humildade e serviço. Então, as decisões são tomadas não porque queremos subir em um pedestal e impor a nossa posição,
mas porque estamos com um coração quebrantado diante de Cristo, querendo ver, afinal de contas, nossa esposa, nossos filhos seguirem em direção ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então fica claro que na liderança humilde, o homem não está procurando todo o tempo impor a sua vontade, mas ele está procurando entender qual a vontade de Cristo para que a vontade de Cristo e não a sua prevaleça no governo de sua casa. Obviamente isso requer, esse tipo de liderança, de serviço, requer dedicação, requer sacrifício, requer estar completamente envolvido em tudo que diz respeito à esposa e diz respeito aos filhos. Então isso requer tempo, não é? Então temos de tomar muito cuidado, como foi dito ontem à noite, com certas coisas que às vezes servem como um tipo de fuga para a nossa fraqueza, covardia e preguiça. Que coisas? Nós arrumamos algum tipo de entretenimento para preencher o nosso tempo, enquanto estamos deixando nossos filhos, por exemplo, sem instrução, conflitos sem serem resolvidos e outras coisas pendentes no lar, porque nós não nos dispomos a servir a nossa esposa e filhos. Então pode ser que um homem está sempre com a sua TV a cabo, TV paga, e assistindo um jogo e outro esporte, e todo o seu momento de descanso, de folga, ele está em frente à TV, assistindo alguma coisa. Talvez ele esteja todo o tempo na internet, por exemplo, no Facebook, ou ele inventa saídas com amigos e outras atividades. E não é que alguma dessas coisas é má em si mesmo, mas se nós estamos abandonando nossa responsabilidade e deixando de servir aquelas pessoas que Deus colocou sob nossos cuidados, certamente nós estamos pecando contra Deus e contra elas, abdicando de um tempo que nós deveríamos dedicar ao serviço da nossa família. Então, esse serviço à nossa esposa requer não somente tempo, mas também requer habilidades. Então, requer que nós usemos todo o nosso conhecimento, toda a nossa habilidade nesse serviço. Então, nós precisamos nos conscientizar de uma coisa. E bendito seja o Senhor, porque parece que nós estamos nessa direção, que nós precisamos, a consciência que precisamos adquirir é esta, que nós precisamos, afinal de contas, melhorar. Nós não podemos aceitar uma atitude passiva que se satisfaz em si mesmo, mas reconhecer. Veja o padrão. Se as esposas olham para o padrão delas, o tipo de esposa que elas devem ser, em que direção elas olham? Elas olharão e dirão, eu tenho que ser submissa, tal como a igreja é submissa a Cristo. Nós perguntamos, afinal de contas, isso é um padrão perfeito? A igreja é perfeitamente submissa a Cristo? Logo de cara sabemos? Não. A igreja não consegue ser perfeitamente submissa. Então, a esposa já está sendo lembrada que a igreja tem fraquezas e que ela também tem fraquezas. Mas veja, o que diz para os homens? O padrão estabelecido para nós, que defeito há nele? Nenhum. O padrão é Cristo, e Cristo é o marido perfeito. Então, isso deve servir para nos humilhar, e nós vamos ter que passar o resto de nossas vidas atrás deste padrão, desejando alcançar esse padrão. Assim como os navegantes nos tempos antigos estavam se guiando pela posição das estrelas, e eles diziam, temos que ir para lá, na direção daquela estrela, mas eles sabiam que eles nunca iam alcançar aquela estrela. Nós temos um padrão, o próprio Senhor Jesus Cristo, e nós temos que ir em direção a Ele. Enquanto estivermos nesse mundo, nós sabemos, não vamos alcançar o padrão de sermos homens perfeitos, mas é nesse caminho que nós temos que seguir. Então, um acampamento como esse, certamente traz muitos benefícios para nós, homens do presente, e para os homens do futuro. Mas não devemos parar por aí. Devemos estudar a palavra de Deus durante o ano todo. E devemos comprar, adquirir bons livros e estudar como resolver conflitos, como educar os filhos, como disciplinar os filhos, como tratar a sua esposa. Temos que cavar o quanto pudermos
para que nós sejamos homens tais quais o Senhor Jesus Cristo nos chamou a ser. Agora, nós devemos desenvolver isso, sabendo que o nosso desenvolvimento resultará em benefício para a nossa esposa, mas que também terá consequências sobre os nossos filhos. Mas será que para aí? Se você for um homem que está crescendo espiritualmente e sendo moldado conforme a liderança humilde, sacrificial do Senhor Jesus Cristo, com um coração cheio de amor e disposição para servir, quando você cresce nisso, isso logicamente vai trazer frutos sobre os seus filhos. Podemos imaginar seus filhos aprendendo sobre amor, humildade e serviço. O que eles vão ensinar aos seus netos? Amor, humildade e serviço. E aos seus bisnetos e às gerações seguintes. Então, o fruto do seu trabalho, pela graça de Deus, pode redundar na glória de Deus nas gerações futuras. Para termos homens que estejam seguindo na contramão do mundo e seguindo no caminho de obediência à palavra de Deus. E assim Deus vai mantendo, por sua graça, a sua aliança por meio das gerações dentro da nossa família. Então eu desejo profundamente, não só que os meus filhos sejam, como os irmãos ouviram, eu tenho 4 filhos, 3 estão aqui. Eu desejo que os meus 4 filhos sejam homens fiéis. Mas eu preciso trabalhar de tal maneira que eles, sendo homens fiéis, possam instruir os filhos deles, que instruirão seus filhos. Então, de geração em geração, Deus vai mantendo a sua aliança. Agora, este serviço à esposa e filhos envolve o cumprimento de muitas responsabilidades sobre as quais nós estamos ouvindo aqui neste acampamento. Mas permitam-me tratar especificamente de uma na qual nós somos frequentemente requisitados, e o somos porque todos nós somos pecadores, nós, nossa esposa e nossos filhos. Então, no serviço à nossa esposa e filhos, nos cabe assumir a responsabilidade pela resolução de conflitos. Então, pensemos aqui em uma imagem. Tem um homem em casa. É talvez um sábado à tarde. Ele trabalhou a semana toda e está bem cansado. Ele está sentado no sofá, assistindo talvez uma partida de futebol do seu time. E de repente a esposa grita e diz... de repente ele começa a ouvir conflitos dentro de casa. São os seus filhos que estão brigando. Nessa hora... qual a vontade que o homem tem? A vontade é de continuar aonde? No sofá. Então ele pode gritar mais ou menos assim: amor, resolve isso aí. Não é assim? Esperando que a esposa, então, assuma a liderança na resolução desse conflito dentro do lar. Ele não quer sair do sofá. Ele parece que os médicos sobre os quais nós ouvimos ontem à noite aqui lá do Canadá passaram aquela mesma cola que alguém aqui foi colado nesse sofá e esse homem se sentou e ele não consegue, não tem forças para reagir e tratar a questão. Então, das duas umas, ou ele fica colado no sofá sem reagir, querendo que a esposa resolva de qualquer forma, ou ele vai para o outro lado da tirania, da opressão, e ele se levanta irado porque alguém ousou atrapalhar a sua partida de futebol. Ele, cheio de raiva, cheio de ira, ele vai e bate em todos os filhos e diz para eles: sumam da minha frente. Pergunta é, esse homem está procedendo biblicamente? Ele está procedendo como um servo ou como um tirano? Ele está revestido de amor, humildade e serviço? A resposta é não. Como ele deveria proceder biblicamente? Ele tem que reconhecer que quando acontece um conflito em sua casa,
Ele tem de ser homem o suficiente para levantar do seu sofá, desligar a sua TV e tratar de um assunto que tem a ver com vida e morte, porque tem a ver com conflito com a lei de Deus. Então ele vai levantar-se, não cheio de ira, mas pela graça de Deus, ele deve levantar e estar com o coração cheio de amor e humildade para servir seus filhos na resolução desse conflito. Tratando isso, então, de uma maneira bíblica. Isso envolve avaliação da situação, confrontação bíblica e, às vezes, a disciplina física. Então ele vai perder muitos minutos do seu futebol, mas ele vai estar cumprindo o seu papel de servo. Então, alguns homens não querem agir assim. Agora, quando o conflito não é em relação aos filhos, mas o conflito é em relação ao próprio marido com a sua esposa. Então, a quem cabe assumir a responsabilidade para a resolução de tal conflito? E, mais uma vez, a iniciativa deve ser do marido. Agora, o que acontece nesses conflitos entre marido e esposa? A realidade é que, muitas vezes, nesses conflitos, nós somos tentados a nos irar de uma maneira pecaminosa. E essa ira pecaminosa, ela pode seguir em duas direções diferentes e às vezes se misturam. Por um lado, nós temos a inclinação para incorporar a ira. Então, dependendo do nosso tipo de personalidade, nós vamos nos fechar, ficar bem calados, com cara de poucos amigos, de mau humor, mas cheios de ira no coração. É como um vulcão que está lá pronto para entrar em erupção. Eu gosto de pensar nisso com uma imagem que me ajuda a lembrar o perigo disso. A imagem de uma panela de pressão. Então tem muita força dentro dessa panela de pressão e muitas reações acontecendo ali dentro. Mas pode chegar um momento em que a panela não suporta tanta pressão. Então, do lado de fora parece estar tudo bem, mas tem coisa ruim dentro do nosso coração acontecendo e a qualquer momento pode explodir. Agora, outro perigo da ira pecaminosa é o que poderíamos chamar de ventilação da ira. Quer dizer que nós não seguramos nada, mas nós colocamos tudo para fora, com gritos, falando mais alto, mais grosso. Em alguns homens ímpios estão usando xingamento e linguagem obscena e maliciosa, e muitas vezes desrespeito à sua esposa, acusações falsas, e outras vezes até com batendo a porta, empurrando um móvel, derrubando uma bicicleta, fazendo alguma coisa que está mostrando aquilo que está no seu coração. E podemos pensar nisso em outro objeto na nossa casa. Vamos pensar num ventilador bem grande que está espalhando todas as coisas que estão na sua frente. Então, essa atitude da ira pecaminosa, seja aquela que guarda, como panela de pressão, seja aquela que ventila, como um ventilador, isso não é a forma bíblica para lidar com a ira. A Escritura fala sobre a ira, por exemplo, em Efésios 4, 27, e na verdade não tem uma proibição de irar-se, ali diz, pelo contrário, irai-vos, e não pequeis. Então fica claro que a ira não é em si mesma pecaminosa, ela pode tornar-se pecaminosa. Então tem um tipo de ira que não é pecaminosa. Por exemplo, a Bíblia diz várias vezes que Deus se ira. Deus está irado contra o pecador, mas a ira de Deus não é uma ira pecaminosa. Agora a pergunta é, quando a nossa ira se torna pecaminosa? A nossa ira se torna pecaminosa quando ela está voltada contra outras pessoas. Nesse momento, então, nossa ira está quando alguém nos fere, quando tem a ver conosco, estamos contra essa pessoa, isso é uma ira pecaminosa. Quando isso acontece, como nós podemos resolver isso, se estamos com aquela inclinação para ventilarmos a nossa ira, por exemplo? Como resolver isso? Será que nós podemos controlar a nossa ira? Quando ela vem, você então controla a sua ira? Será que é possível? Talvez alguém diga, pastor, quando eu fico irritado, quando eu estou irado, eu não consigo controlar a minha ira de jeito nenhum.
É uma coisa muito forte, então, uma energia, e eu começo a falar alto e bato nas portas e tal. Bom, será que não conseguimos controlar a ira? Então imagine que você está irado dentro de sua casa e falando alto, talvez com sua esposa ou filhos, e de repente o telefone toca. E quando você é obrigado a atender, você atende, então uma irmãzinha de 90 anos da sua igreja diz: alô, meu irmão. O que você faz? Você grita com ela? Não. Imediatamente o que acontece? Você volta a falar em um tom manso, suave, você controla suas emoções. Então, é possível controlar a ira. E podemos dizê-lo ainda mais se nós vamos recorrer à graça do Senhor Jesus Cristo e orar. Quando percebemos que nosso coração está indo nessa direção, nós podemos parar e orar e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, veja a malignidade do meu coração e as coisas que eu estou pronto a fazer e a dizer, me ajuda, para que eu não faça algo que está contra a tua palavra. Mas, dito isso, conseguindo lutar para controlar a nossa ira, nós devemos nos perguntar, então, como eu posso usar isso? Essa energia. Ora, quem criou a ira? Quem colocou essa emoção possível ao ser humano? Foi Deus. Tem uma energia poderosa na ira. Então, qual é a maneira errada de usar essa energia? É voltar, se eu volto essa energia para dentro de mim, a quem eu prejudico? Eu prejudico a mim mesmo, enchendo meu coração de amargura. E se eu volto, e também prejudico a minha esposa e meus filhos. Mas se eu volto essa ira como um ventilador, a quem eu prejudico? A minha esposa e meus filhos, vou humilhá-los, depreciá-los, desonrá-los? Isso não é amor. Então, em que direção? Se eu não posso pegar a ira e voltá-la para mim, nem para os meus filhos ou esposa, qual a direção que eu devo direcioná-la? Vamos direcionar essa força, essa energia em direção ao problema. É ele que precisa ser destruído. Isso equivale a dizer que nós, pela graça de Deus, em oração, devemos procurar resolver aquilo que está sendo causa do conflito. E como se faz isso? Através de conversação, de diálogo, tanto com sua esposa, ou nesse caso aqui específico, estamos falando sobre a esposa, um diálogo com a sua esposa. Comunicação, vendo à luz da palavra de Deus o que é realmente a raiz daquele problema. Então, significa que vamos nessa conversa, nesta comunicação, lutar para identificar a raiz do problema e procurar uma resolução bíblica na dependência do Senhor e definir, então, nessa dependência do Senhor, os meios para resolver este conflito. Agora, podemos pensar quando a nossa esposa fica irada contra nós, também temos que resolver esse conflito. E quando a nossa esposa peca contra nós podemos fazer duas coisas. Calma que eu não vou dizer para você colocá-la no canto da parede, nem para você bater em sua esposa. Quais são as duas coisas? Por um lado, nós podemos cobrir com amor. Se você acha que isso não vai ficar em seu coração, que foi alguma coisa que ela falou e machucou na hora, mas você não vai guardar ressentimentos, você pode perdoar a sua esposa, então você vai cobrir com amor, como ensina Provérbios 19:11. Mas se aquilo fica em seu coração, ofendeu você, trouxe problemas no seu coração, então você tem que seguir os passos de Mateus, capítulo 18. Você tem que ir até a sua esposa, confrontar a sua esposa em amor, mostrar à sua esposa, pela palavra de Deus, aquilo que ela disse, o que aconteceu. Você não vai, de novo, agir como um juiz, mas você vai agir como um servo que quer conduzir a sua esposa pelo caminho de santidade. Agora, quando sua esposa buscar, então, o perdão, o que você vai fazer? Você vai perdoar a sua esposa. E o que significa perdoar a sua esposa? Será que significa esquecer daquilo que ela fez? A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e até que Deus lança bem para longe, nas profundezas do mar. Essa linguagem está falando do perdão de Deus, mas Deus pode esquecer
de alguma coisa, qual o sentido? Não é que esquecemos de uma maneira intelectual, que nunca mais vamos lembrar que aquilo foi feito. Mas aqui não vamos trazer aquilo de novo, nem o nosso pensamento, nem a nossa boca, como uma coisa nova. Ou, por exemplo, se estamos numa discussão, perdoamos nossa esposa em uma situação, e depois estamos em uma nova situação, e estamos dizendo, eu não falei, você fez aquilo lá, assim, 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 de novo. Ora, se você perdoou, aquilo não pode ser trazido de novo, porque você já confrontou biblicamente, ela já se arrependeu do seu pecado e você já a perdoou. Então, não significa esquecer, mas significa não trazer o que foi perdoado à tona. Significa não usar aquele pecado contra a pessoa que você já perdoou. Agora, se nós mesmo, então, temos pecado contra a nossa esposa, então, sabemos, nós temos que resolver esse conflito, então nós temos que trabalhar em relação a nós mesmos. Nós sabemos que temos que nos arrepender de ter promovido esse conflito e pedir perdão à nossa esposa. Como é esse processo para pedir perdão à nossa esposa? Primeira coisa, vamos ter que admitir que pecamos. Às vezes nós queremos usar um tipo de eufemismo, uma linguagem assim, disfarçada, para não dizer que aquilo que fizemos foi pecado. Então, não, você me desculpa, porque às vezes eu erro, assim, muito raramente, né? Mas aquele dia eu errei. Então, tentamos dar uma disfarçada. Isso não é bíblico. Quando nós vamos admitir o nosso pecado, nós temos que identificar o nosso pecado usando o nome bíblico para aquilo. Então, por exemplo, se ficamos irados, nós não vamos dizer assim, eu fiquei um pouco chateado. Não, nós vamos dizer, veja bem, eu procedi de uma maneira ímpia, que não tem a ver com os frutos do novo homem, mas com os frutos do velho homem. Eu me irei pecaminosamente contra você, como eu não deveria ter feito nunca. Então, estamos mostrando nosso reconhecimento com a linguagem bíblica sobre o nosso pecado. Reconhecer a forma como isso foi uma ofensa contra a nossa esposa. E identificar já ali os meios bíblicos para demonstrar arrependimento. Então, dizer a ela, eu peço que nós vamos orar agora, por exemplo, e pedir a Deus para que me dê um coração mais humilde, mais manso, porque eu preciso da sua ajuda e podemos estudar mais sobre esse assunto à luz da palavra de Deus, para que a palavra de Deus trabalhe em meu coração. E aí, finalmente, depois disso, de reconhecer o pecado, usar a terminologia bíblica e identificar um caminho para mostrar arrependimento, o marido pode então dizer, meu amor, eu quero pedir o seu perdão pelo meu pecado. Então, assim, amados, notamos que o peso está sobre os nossos ombros. Então, como maridos pactuais, nós temos que nos revestir de humildade e reconhecer que a responsabilidade final do que acontece no nosso lar é nossa. Nós temos que, reconhecendo que Deus nos chama, Ele concede também graça para que nós possamos cumprir a sua palavra. Então nós temos que assumir realmente as nossas responsabilidades pactuais de servir a nossa esposa e filhos com amor e humildade. É uma grande desgraça para o cristianismo, e podemos aqui dizer para a fé reformada de nossos dias, que muitos homens querem mudar o mundo com uma postagem de Facebook, mas que eles não têm coragem de levantar-se do sofá para resolver, por exemplo, um conflito dentro do seu lar. Que muitos homens em nossos dias, seguindo o caminho do nosso tempo, estão dispostos a gastar horas e horas em comentários na internet, comentando sobre esse assunto, sobre aquele outro, sobre aquela notícia, sobre esse assunto teológico, mas dizem não ter tempo para abrir as Escrituras e ensinar sua esposa e seus filhos. Homens que conhecem sobre tecnologia, ou se não lidam com tecnologia, talvez possamos dizer, homens que conhecem a escalação do seu time, ou outros assuntos que não são tão importantes, mas que não conhecem
a palavra de Deus para administrá-la a sua esposa e seus filhos. Homens que perdem o seu tempo em jogos e outras distrações, mas que quando são confrontados, eles dizem, eu não tenho muito tempo para instruir minha esposa e meus filhos. Homens que seguem a maré de nossa cultura morta, como se ser homem fosse apenas uma questão de identificação sexual. Homens que por sua preguiça, por sua covardia, por seu hedonismo, seu desejo de prazer, estão destruindo as futuras gerações. Nesse acampamento, Deus está nos chamando a não sermos de modo algum esse tipo de homem. Deus está nos chamando para sermos homens como Jesus Cristo, cheios de amor, disposição para servir e humildade. Então, bendito seja Deus, que está por meio desse acampamento, nos despertando para crescermos em uma perspectiva bíblica a respeito do que significa ser homem, conforme o que Deus diz e não conforme o que o mundo diz. Para que não só agora, para que não somente os homens de agora, de hoje, mas também os homens do futuro sejam conformados à imagem do homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor Deus, que por sua graça nos chamou ao evangelho de seu Filho Jesus Cristo, nos conceda um coração cheio de amor, cheio de humildade e cheio de disposição para servir a nossa esposa e aos nossos filhos, para que hoje e nas gerações futuras o seu nome santo e amado seja glorificado. Amém. À luz da tua palavra, Senhor, nós sentimos vergonha. Porque nós queremos a comodidade, a facilidade, queremos que os outros nos sirvam, queremos encontrar as coisas prontas, queremos assumir a posição de reis no lar, tirânicos, ou por outro lado queremos abdicar das nossas responsabilidades. E muitas vezes, Senhor, não temos cumprido com essas responsabilidades. Muitas vezes queremos fazer as coisas a nosso modo, imprimindo um ritmo, um modo de trabalho, de direção dentro do nosso lar, esquecendo-nos de Cristo, da Tua palavra, da aliança na qual estamos inseridos pela Tua graça, do amor que devemos à nossa esposa e filhos, da humildade com a qual devemos nos revestir, do serviço o qual devemos executar. Ó Senhor Deus, nós estamos ouvindo nesses dias a Tua santa palavra que nos mostra o caminho da vida. E nós sabemos que quando voltarmos para os nossos lares, não vamos encontrar esposa e filhos perfeitos, mas como nós, pessoas lutando contra seus próprios pecados. E sabemos que nenhuma mudança vai ocorrer como se fosse um passe de mágica, mas somente pela persistência, perseverança, em obediência à Tua palavra, em dependência da Tua graça. Então pedimos, Senhor, que nos conceda, pelo Teu Espírito Santo, a condição de sermos aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Encha, Senhor, o nosso coração de amor, como Cristo nos amou.
Encha o nosso coração de humildade, que possamos nos ver bem pequenos, que não tenhamos um conceito alto sobre nós mesmos, mas que possamos reconhecer a nossa miséria, a nossa condição de dependência da Tua graça, e que com um coração assim humilde nós possamos servir. Que tudo que fizermos dentro do nosso lar não seja para o nosso benefício ou para a nossa glória, mas para o benefício daqueles que devemos amar, esposa e filhos, e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Molda-nos conforme a imagem de Jesus Cristo, pois é um homem como Ele que nós queremos ser. Nós rogamos isso, no nome dEle. Amém.